Eu tive algumas experiências da minha vida em pontos de inflexão. A China definitivamente foi uma delas. Ah, eu tive uma experiência passada de ficar na Suíça e o meu ponto de inflexão, né, eu era muito jovem, solteiro, carioca, né, 10 anos de praia, achava que era malandro de tudo e peguei um chefe alemão. E eu aprendi o valor do trabalho, né? Esse foi uma coisa muito importante para mim, da disciplina, da transparência, porque não tinha meio termo com ele. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NNS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, para falar com profissionais que inspiram outros profissionais aqui do nosso setor. Eu sou Marco Guapo, CEO e editor da Mundo Logística. Estou aqui com Aquiles Rodrigues, diretor sênior de vendas da NSTech. Aquiles, obrigado aí de novo. Baita mais um, prazer, né? Mais um pra conta. Pô, baita tesão tá com o André aqui, que tem pontos que me interessam muito que a gente vai explorar no bate-papo aqui. Vamos sim. Hoje o nosso bate-papo é para falar de uma carreira ascendente, um profissional de engenharia, né, que passou pelo setor de logística e alcançou alta gestão. Então, vamos fazer aí a pergunta, né, que como é que se faz isso numa carreira de logística e supply? Eu estou aqui, uma grande honra receber André Cordeiro Cabral, CEO do Grupo Delis, ou Delis? Delis. Grupo Delis. André, obrigado aí pela tua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês, Marcos, Aquiles, aí pelo convite. Super prazer estar aqui compartilhando experiência com vocês, trocando perspectiva. Não deixa de ser um palco também para compartilhar aprendizados, mas também aprender com vocês. Então, isso aí. Super honrado aí com o convite. Obrigado. Muito bom. André, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem aqui rapidinho, 30 segundos, para quem ainda não te conhece, quem que é o André? Tá bom, o André é uma pessoa normal, pai de 3 filhos, né? Criado e formado no Rio de Janeiro, por isso essa voz, esse sotaque, não é nem voz. Tive uma formação técnica, né, em engenharia química, e onde eu tive essa carreira ascendente dentro da cadeia de suprimentos como um todo. Mas gente como vocês aí. Muito bom. E eu queria começar por aí, né? Então, sua formação em engenharia química. E em que momento você migrou para o universo da logística? Como é que foi essa tua transição aí? Eu tenho mais de 30 anos de estrada, né? Cabelo branco aqui. Ele não deixa eu negar isso. Antigamente não se tinha uma ideia muito grande do que era logística, cadeia de suprimento, né? Então, a formação dessa disciplina, ela aconteceu na prática muito na indústria, ou seja, indústria mecânica, indústria química, onde começou a formar os engenheiros dentro das disciplinas da cadeia de suprimento. Então, eu comecei em manufatura, especificamente, né, produção, linha de produção de produtos químicos. E foi um movimento natural que eu acho que todo mundo fez, de falar, puta, já que você faz manufatura, tem uma lógica muito grande, você não quer cuidar do planejamento, o S&OP e tal, porque né, o pessoal de vendas aí precisa de uma certa disciplina, você entra na área de planejamento. E aconteceu também em compras, a mesma coisa, para integrar toda a cadeia, né, todo o planejamento, a compras, a manufatura, e acabou caindo lá na última perna, que é a entrega, né? Também com um atendimento a cliente. Então, foi experiências práticas em movimentos horizontais, né, laterais, de falar, agregando as funções, e quando começou a se falar de supply chain, a indústria já tinha formado esses profissionais. Tá bom. E aí, André, mas você também investiu em formação de negócio, né? Já tinha em mente fazer essa construção? Como é que foi isso para você? Eu acho que na minha carreira eu tive muita sorte de ter muito bons chefes, né? E eu era apaixonado por manufatura, química, essa coisa toda, foi por isso que eu fiz. E eu tinha um chefe que falava, cara, você tem que sair de manufatura. Eu falava, puta, sair de manufatura, você tá louco, né? Assim, cara, minha vida aqui. Ele falou, não, você tem que sair, você tem que sair. Até mesmo para ter uma visão de negócio melhor. Se você quiser voltar para a manufatura amanhã, mas com a visão de negócio, você vai melhorar as suas decisões, vai ter uma decisão mais impactante. E eu era uma pessoa muito técnica, né? Assim, tipo,
projeto, de engenharia, de linha de produção. E a empresa me ofereceu um MBA. Cara, então já vai fazer um MBA. E ali foi realmente uma escola de negócio onde você, né, tem a convivência com profissionais de outras funções, multifuncionais. Aquilo ali também foi uma perspectiva bem legal. E logo depois que eu finalizei o curso, eles forçaram minha saída da manufatura. Falou, você vai cuidar assim de qualidade e segurança, né? Eu fiquei, puta, mas cuidar de qualidade e segurança não tem nada a ver. Não, vai ser uma função regional, América Latina. E eu falei, pode ser interessante, mas eu não gosto muito. Não, sai. Eles forçaram minha saída para esse movimento, com também uma visão mais regional do que ficar dentro de uma fábrica. E aí foi todo o início, né, de um entendimento que, no fundo, as decisões que a gente toma no dia a dia, independente da área, logística, etc., ela tem que ser decisões de negócio. No fundo, você vai fazer o melhor para o negócio. Se você vai revisar uma malha, a decisão tem que ser baseada no negócio. Se você vai comprar ou fazer, as decisões são decisões de negócio no dia a dia. E aí foi minha jornada de realmente migrar para essas áreas, para os outros elos da cadeia, né, de planejamento. Depois de qualidade e segurança, eu fui para planejamento. Antes de assumir o que hoje se fala, o end-to-end, planejamento, compras, manufatura e logística, né? Da ordem à entrega ali. Então foi isso, né? Foi um incentivo, né? E hoje eu incentivo bastante as pessoas que estão nesse mundo de que o primeiro passo para você balizar suas decisões é o entendimento do negócio. E o entendimento do negócio, ele começa com a visão dos clientes, dos consumidores, né? Quem está consumindo o teu produto. Quais são as dores, quais são as demandas escondidas, isso em todas as áreas, seja de RH, seja de logística. Você entendendo isso, é muito mais fácil formatar soluções e a criação de valor e engajar a empresa em torno disso do que soluções técnicas. Porque muitas vezes, numa área técnica como a logística, a gente pensa numa solução técnica que é bom para a área, mas não necessariamente agrega valor para o cliente, ou ele nem reconhece isso. Então, o entendimento do negócio no dia a dia é muito importante. E aí a logística favorece muito isso, né? Assim, já que você está entregando o produto, faz a rota. Né? Vai lá na ponta, como o teu produto está sendo entregue, por quem está sendo entregue, como está sendo entregue. E aí vocês da NS Tech têm muito a contribuir, né? Porque essa visibilidade com a tecnologia agrega muito. Né? E tem a parte física que você tem que fazer, mas o entendimento também ele pode vir através da digitalização. Né? E num ciclo muito mais curto, né? Assim, tempo real mesmo. Então, eu acho que esse entendimento de, ao invés de criar um produto para uma solução interna, eu acho que os produtos e as soluções têm que estar orientados para as dores e as necessidades dos consumidores finais. Se fosse criar uma headline assim pro podcast, né, do André, você fala assim, a gente não tá no podcast de logística, tem que estar sempre puxando a sardinha, né, pra brasa da logística, a brasa pra sardinha da logística. Então a headline seria assim, do técnico ao estratégico. Um cara que passou pela cadeia de supply chain, saiu químico de formação, passou pela cadeia de supply chain como um todo. Então você era um cara tecnicamente capacitado para resolver bem os problemas. E aí, em algum momento, você decidiu, foi esse empurrão do seu chefe que levou você a decidir deixar de resolver bem o problema e passar a resolver os problemas certos e de forma estratégica? Foi muito incentivo. Acho que o primeiro movimento foi, olha, sai da tua zona de conforto, né? Porque minha manufatura era a minha zona de conforto, eu gostava, tinha credibilidade, amava aquilo até hoje, né? Eu acho que ainda vou acabar minha carreira voltando para a manufatura em algum momento. Que até hoje eu sinto falta. Foi meus momentos assim mais de alta realização, né? Esse mundo Gemba, chão de fábrica, é um barato, né? Fábrica, você viver aquele ambiente. Mas enfim, foi esse movimento, sai da tua zona de conforto, vai viver outras áreas. Eu tive até a oportunidade de ir para a área comercial, que foi um movimento que, se eu pensasse
se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje no processo de decisão, eu iria. Eu falo, cara, não tem nada a ver com comercial. Todo mundo vende alguma coisa. Mas eu falo, puta, isso me complementaria um monte para minha carreira. E eu falei, não, comercial não quero, é muito para mim e tal. E você fala assim, puxa, eu deveria ter ido e mesmo amanhã voltado com muito mais bagagem. Mas você pode viver a experiência comercial sem estar ali no dia a dia. Total. Então foi essa, sai da tua zona de conforto. E depois aí que tem esse despertar de você sair da tua zona de conforto, você começa a procurar também, né? E foi muito mais uma procura minha. A minha carreira, basicamente, ela ficou formatada, não por escolha, os fundamentos inteiros no agronegócio. Né? Comecei a estagiar na Baia, em agronegócio, por acaso, e depois fui para, que é a Syngenta hoje, fiquei lá quase 15 anos. E depois também fui para a FMC e fiquei quase 15 anos. Aí você fala, puta, 30 anos. 30 anos, não deu 30 anos, mas chegou lá, 30 anos no agronegócio. E aí foi quando eu realmente falei, se eu pensar no futuro da minha carreira, como é que eu vou terminar? Agronegócio muito bom, etc. Mas eu falei, olha, tem um mundo aí fora que eu não conheço. Foi quando eu realmente me arrisquei, e foi da escola que eu tive de sair da zona de conforto, etc., de ir para o fundo de investimento, o Pátria. O Pátria me deu essa oportunidade e o grande mote para minha saída, né, deixar toda a indústria, uma trajetória dentro da indústria, dentro do segmento do agronegócio, para o mundo de investimento foi o aprendizado. Falar, não, aqui você vai cuidar de saúde, setor de saúde, de alimentos e bebidas, do agronegócio também, que tem um foco grande do Pátria no setor. E ali também foi uma escola de negócio para mim, né? O pessoal perguntava, cara, você vai sair da indústria para um fundo de investimento depois disso tudo? E foi na busca de aprendizado, do próprio desafios. E eu me vi dentro do segmento de saúde, de serviços e produtos, entendendo a cadeia de valor. Isso é uma coisa também que foi engraçada para mim. Dentro de alimentos e bebidas e do agronegócio. Mas quando você olha a cadeia de valor, as etapas são as mesmas. Né? São os mesmos elementos. Elas funcionam de diferente, Sim. mas os elementos estão ali. Né? Tem alguém consumindo, tem alguém fazendo, tem alguém distribuindo, tem alguém planejando. Até para serviço. Né? Você vende um produto, no fundo, não é físico, sim, mas você tem que ter o planejamento. Né? E desse planejamento à execução, né, isso foi uma coisa bem legal dentro da experiência em diversos setores, de falar, cara, o mapeamento da cadeia de valor são os mesmos elementos, funcionam diferente, e eu acho que o segredo está muito em você entender as conexões entre uma etapa e outra, que são bem distintas, e como você, né, integrar melhor essa cadeia de valor. E foi uma escola de negócio para mim do Pátria, com todo o processo de aquisições, um mundo também saindo de multinacionais, né, super estruturadas, e você faz aquisições, vocês sabem disso, de empresas familiares, o empreendedorismo brasileiro, né, que eu admiro assim, altamente, mas que tem uma estruturação a fazer dos fundamentos, né? E quando você entra numa empresa dessa que tem toda uma trajetória de sucesso, e você pensando que você, estruturando melhor ainda, pode criar valor, foi algo também que foi um aprendizado, né? Porque numa multinacional, muitas vezes você pensava em alguma coisa e já estava pronto na sua mesa. E você vai para um mundo desse, você tem que criar. Né? Porque não está pronto, porque não está na mesa. Então, voltar esse mundo, se me voltar a esse mundo de empreendedorismo, da empresa familiar, da startup, de algo bastante incerto em mundo de investimento, porque é algo de risco, vocês sabem melhor do que ninguém, e todo o relacionamento, né? Toda a questão de relacionamento que você tem, né? Com os antigos donos, você entrando,
não quebra o brinquedo, cuidado, ele chegou até aqui numa trajetória de sucesso, não pode ter tem que ter uma forma para você absorver esses De conhecimentos. uma necessidade de resultado a curto prazo. De curtíssimo prazo. E isso foi bem, bem mágico esse momento também para mim. Assim, cara, a quantidade que eu aprendi em pouco tempo e essa visão de negócio ela foi muito aguçada para isso, porque no mundo de investimento as decisões são pura e simplesmente de negócio, sem paixão, tem que ter o retorno sobre o investimento, é mensurado. E aí me agregou muito. Onde hoje eu aplico bastante coisa, né? E eu olho assim, olha, a complementação dessa visão desse mundo de investimento para tocar uma posição executiva hoje, ela agrega muito. Porque se tudo se torna um negócio, né? Então você senta com a área comercial, vamos fazer a melhor coisa para o negócio, cara. O que for melhor para o negócio, a gente faz. E tem toda a discussão, né? Como você faz uma roteirização, como você faz uma malha, ou como você formata a tua plataforma de tecnologia orientada para a demanda do mercado, orientada para a necessidade do cliente. Então, a gente fez aí uma parceria com uma consultoria de ter uma folha em branco e falar, olha, quais são os critérios de negócios que a gente tem que ter dentro da área de logística para atender a demanda. Nós selecionamos os 5 critérios de negócio, um deles é custo, um deles é nível de serviço, mas a visibilidade foi um dos critérios claros de negócio, demandado pelo cliente, falar onde é que está meu pedido, quando eu vou receber, como eu vou receber. Então a gente falou, olha, a gente tem que ter uma alavanca aqui, uma solução para ter a visibilidade muito alta, que está associada também ao papel do atendimento a cliente, do customer service, de dar essa visibilidade para a organização. Então, em cima desses critérios de negócio, a gente definiu a plataforma de tecnologia que tem que servir a logística, exatamente nesse processo aí que a gente está no meio do caminho montando. É interessante ver isso porque saiu da necessidade do negócio para definir a tecnologia adequada para o negócio, que por acaso é liderado pela logística nesse momento, nesse caso específico. Muito legal. E aí, André, falando um pouco, né, que você falou de sair da zona de conforto, né, e você fez isso muitas vezes. Uma das vezes que você fez isso, imagino, foi quando você passou 3 anos na China, né? Queria que você contasse pra gente o quão desafiador isso foi, o que isso te trouxe de experiência, né, importante para você, para o teu crescimento, como é que foi isso para você? Foi bastante rica, né? Eu acho que eu tive algumas experiências da minha vida em pontos de inflexão, a China definitivamente foi uma delas. Eu tive uma experiência passada de ficar na Suíça e o meu ponto de inflexão, né, eu era muito jovem, solteiro, carioca, né, 10 anos de praia, achava que era malandro de tudo e peguei um chefe alemão. E eu aprendi o valor do trabalho, né? Isso foi uma coisa muito importante para mim, da disciplina, da transparência, porque não tinha meio termo com ele. Isso para mim, quando eu voltei para o Brasil, isso me ajudou bastante, né? Do valor do trabalho, da disciplina. E na China, eu acho que o ponto de inflexão foi a abundância das soluções, porque o que os chineses fazem eu nunca vi na vida. Para cada problema, eles têm 100 soluções e implementam. Muito, muito rápido. Então, hoje em dia, quando se tem um problema, eu falo, cara, tem 100 soluções aí para buscar, problema é parte do nosso dia a dia. Então, como eu comecei a encarar problema foi bem distinto ao longo dessa trajetória. E além dessa questão, tem uma questão cultural muito, muito importante que, sem qualquer juízo de valor, né, é importante você se adequar. Meu primeiro ano lá foi muito difícil, por uma questão cultural, língua, né? Tinha tradutores naquela época, porque para você fazer uma pergunta, para fazer uma parceria, eu fazia a pergunta 3 vezes de forma diferente para ver se a resposta era igual, porque era tradução, né? E aí você escrevia ato em inglês, não servia para nada. Porque o outro lado, né, fala, pô, tá aqui escrito. E aí eu aprendi rapidamente, em 6 meses, que ok não significa absolutamente nada. A gente chegava, não, mas você disse ok. Disse ok, mas disse ok. Ok, que eu disse ok.
E tem algumas dicas, né? Assim, mas a questão cultural dos valores foi muito importante entender. A China, com a cultura milenar, ela vem com uma questão da lealdade muito forte, né? É patriarcal. Então, para você conquistar a confiança no relacionamento, seja interno ao trabalho, dos teus parceiros, dos fornecedores, você tem que se mostrar leal. Até por uma questão de sobrevivência, porque é assim, ó, você tem um campo de arroz no alto, quem tem a água irriga tudo para baixo, é isso mesmo. Então quem está embaixo tem que ser leal de cima, senão corta a água e ele morre de fome. Caraca. E se você não for leal a um grupo, culturalmente, você é expulso de todos os outros, porque quando você é expulso de um grupo familiar, você não foi leal àquela família. Se você não foi leal àquela família, você não vai ser leal a ninguém. Então, a lealdade lá é uma questão de sobrevivência. E eu fiz um processo de coaching lá, que ele falava, enquanto você não entender isso, vai ser muito difícil a adaptação, porque você põe a honestidade acima da lealdade. Você quer ser honesto naquilo que você está fazendo para a empresa, etc. Você pode ser os dois, mas primeiro você tem que ser leal. Para depois ser honesto. E aquilo foi um choque cultural. Como? Assim, eu sou honesto, cara, vou fazer o certo primeiro. Então, dá para fazer, mas você tem que ser leal primeiro. Sim. Enquanto eu não virei essa chave do entendimento da cultura, foi um ano muito difícil. E quando eu virei a chave, falei, vou manter meus valores, vou ser honesto, mas eu tenho que mostrar lealdade para esse povo. E aí foram 2 anos, assim, posteriores. Melhor convivência. Puta, foram fantásticos, né? Assim, foram maravilhosos. Que eu comecei realmente a viver a cultura, o relacionamento e me apropriar de tudo que a China pode proporcionar a uma pessoa. Que legal. Vai de experiência. Me chamou a atenção isso que você falou de abundância de alternativas, né, para resolver problemas. O que é isso? Assim? Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Como é que funciona? Não, assim, eu acho que a China ela passou por momentos de bastante escassez, né? Milhões de pessoas, mas sei lá, 40, 50 milhões de pessoas morreram de fome na época de Mao Tse Tung, tá nos livros, não estou inventando nada. E eu acho que essa escassez criou uma sociedade muito orientada para a resolução de problemas. Tá. Até a própria alimentação. Falta alimento. Como eu vou me alimentar? Eles comem tudo. Tudo. Sim, perfeito. Tudo que tem valor proteico, nutritivo, eles comem, porque passaram por essa escassez. Eu acho que isso está entranhado na cultura chinesa de falar, se eu tiver um problema, eu tenho que buscar a solução, porque não tem alternativa. Eles não tiveram alternativas. E hoje eu vejo uma cultura muito orientada para isso, de falar, a gente construiu 11 fábricas em 2 anos. 7 foram na China. As soluções que eles encontram para um problema são inúmeras. Não tem problema sem solução. E eu tinha um chefe que só dizia, aqui só não tem solução para a morte, cara. Ainda não vi, porque pro resto tem tudo. Tá. Então, acho que é uma parte cultural mesmo, de não ter tempo, de não ter o espaço para lamentações, para ter tempo para o problema se resolver por si só. Lá não existe isso. Entendi. Cara, o relato da sua experiência cultural vivida na China acho que explica um pouquinho do sucesso dos caras enquanto nação, né? Nova potência mundial aí, que está despontando digitalmente, em tecnologia, enfim, para o mundo. É animal, uma cultura animal, né? Se for para esse lado, né, assim, é um regime comunista, autoritário, centralizador, mas no mundo mais empreendedor possível. Então, você tem um lado de capitalismo gigantesco. Absurdo, né? absurdo. A centralização é das decisões estratégicas. Tudo bem, tem toda a questão do controle, das restrições, mas
existe o plano quinquênio lá, a cada 5 anos do plano estratégico, que eles elegem as áreas chaves para investimento. Acho que há 15 anos atrás foi tecnologia, como 30 anos atrás foi indústria química, né? Por isso todos esses movimentos. Eu acho que uma das vantagens de um regime autoritário como esse é realmente a sustentação. Se está orientado para o bem da sociedade, se sustenta ao longo do tempo. E eles conseguem corrigir conforme vai aprendendo, mas com uma direção estratégica muito clara. Lógico que tem outras desvantagens, etc., mas quem melhor pode julgar isso é o povo chinês, né? Que enxerga com muito bons olhos. Eu acabei de ler um livro, a gente está indo para a China, né? Nova China, de uma chinesa sediada em Londres, e ela fala sobre justamente o comunismo. Ela fala, cara, você falar que China é comunista, você tem razão, porém cautela, porque eles também são capitalistas. Então é um comunismo misturado com capitalismo, que eles têm um regime lá que, se você pegar o comunismo como é propriamente dito, você não vai entender China nunca. Aquele lance dos prefeitos serem avaliados ali como um CEO de uma empresa. Cara, é animal, assim. Animal. China é diferente. É diferente. André, e aí eu queria voltar um pouquinho, porque imagino que você passou ali de engenheiro, né, planilha, técnico, não sei o quê, para um profissional que começou a fazer gestão de pessoas no final, né? Liderar times e tudo mais. Como é que foi para você? Como é que você resolveu isso? Ou isso foi natural? Como é que aconteceu isso? Isso aconteceu com ardores, né? Porque realmente é uma coisa diferente. Você está no mundo de uma produção, de chão de fábrica, você tem uma direção, uma condução, não é nem direção, diferente, e você entra numa área de planejamento que funciona para a manufatura, não funciona para o time de planejamento. E eu passei por muitas dores, né? E aí eu acho que o que é legal é a estrutura organizacional que está ali para suportar o desenvolvimento das pessoas, né? O papel do RH, o papel do coaching, o papel da liderança mesmo, né? Que já passou por tudo aquilo, todo o esforço, né, para deixar clara a visão, missão, a cultura, o que vale, o que não vale, como conquistar. Isso tudo te força a um aprendizado, né? E eu diria que isso hoje foi uma das mudanças mais desafiadoras para mim, de lidar com um novo perfil de liderança. Mas eu acho que as organizações hoje oferecem bastante suporte para isso, né? Você tem abertura, todo programa de diversidade, pode julgar, etc., ela começa a abrir portas, mas antigamente também, né? O RH está aí para isso. Então, nessa dificuldade, eu procurei muita ajuda, né? Acho que a busca pelo amadurecimento, pelo aprendizado, ela passa por aí. Onde é que eu posso pedir ajuda aqui, né? Então, fiz processo de coaching, avaliação 360 graus. Essas ferramentas todas têm um propósito, né? Foram criadas com bastante inteligência e têm um propósito. Se souber utilizá-las, você se apropria desses conhecimentos e muda para um novo espaço. E foi isso que eu, né, faço até hoje, né? Porque tudo muda também, né? Tem uma nova geração, novos valores, e essa adequação é super legal. E eu acho que isso é legal, né? Eu adoro conviver com a geração mais nova, me sinto mais novo, aprendo um monte com eles. Eu acho que eles são super corajosos de se expressar da forma como eles são, de expressar o que sentem, do que pensam, e tomar decisões difícees, porque hoje eu vejo os jovens tomando decisões que eu falava que eu jamais tomaria essa decisão. Eu não quero. Eu falei, eu não tive esse direito de falar não quero. É um bom ponto. E essa coragem eu admiro. Não, se ele está falando que não quer, isso é um bom sinal, porque já você declarando que não quer, vamos encontrar outra solução, né? Eu acho que essa mudança da solução está por aí. Mas então o que você quer? Total. Vamos buscar
essa reconciliação. Como engenheiro químico, você tem uma formação matemática muito forte. E aí você, na pré-entrevista, disse aqui, né, que o maior desafio é liderar pessoas, né, na jornada. A matemática ficou mais fácil para você ou você acha que as pessoas ficaram muito complexas? Olha, eu nunca pensei nisso. Eu acho que a questão da lógica, vamos colocar assim, dentro de sistema de processos, a afinidade por ciências exatas ajuda bastante, né, de você conectar. Como é que eu faço? Eu não sou desenvolvedor, mas a lógica matemática ela ajuda muito a falar o fluxo, né? Você consegue conectar essa lógica do fluxo da informação e ter parceria com alguém que vai desenvolver essa solução para você. A mesma coisa que processo também. Por um lado, né, o pensamento cartesiano ele vem assim, o lado da liderança não é uma ciência exata. E a armadilha é justamente essa, né? Você usar a tua experiência de sucesso, eu fui bem sucedido aqui, eu vou, e não funciona, né? Não funciona. E aí a desconstrução desse pensamento cartesiano foi muito importante para mim. Eu falei, cara, não vai funcionar. E aí foi na dor. Né? Porque você fala, já que deu certo. Normalmente você aplica o quê? Você aplica a tua experiência que foi vencedora, né? Você sai de um lugar, fala, deu certo, lá vou aplicar lá. aqui. Sim. É natural. E não só de uma experiência para outra, de função, de empresa, mas em qualquer desafio que você, se deu certo aqui, eu vou aplicar aqui. E foi na dor de ver que não dava certo. E fala, puta, não é exato, não é 2 mais 2. Você tá... Aliás, a leitura é uma coisa muito importante. Por isso toda essa pegada da proximidade, né? Do entendimento, da conversa, de você criar a base. Eu acho que a base da liderança ela está na confiança. Você primeiro criar um ambiente de confiança. Então, se eu tenho uma confiança, o resto pode acontecer. O engajamento, a mobilização, os objetivos comuns. Mas primeiro as pessoas têm que confiar uma na outra. E a confiança ela vem na base da convivência, não tem outro jeito. Eu não te conheço, eu vou ter que conviver com você aqui. E é nas horas difíceis, né, que realmente as pessoas estabelecem essa relação de confiança, porque é um pouco da tua integridade. E nessa área, né, também eu sempre fui orientado para o estudo, essa coisa, estudei muito isso, não sei se aprendi muito em liderança, mas a confiança tem na competência, porque as pessoas confiam na competência. Você entra no avião, tá lá o piloto, você confia, né? Pô, o cara sabe pilotar esse negócio, você entrega. Imagino que sim, né? Imagina. Espero que sim. Isso. E essa competência técnica, que foi sempre o meu lado forte, as pessoas dizem, puta, cara, se deu problema para ele, puta, né, ele vai conseguir resolver. Mas tem a confiança do cuidado também, né? E é aquela coisa da criança. A criança confia nos pais porque os pais vão lá e cuidam. Então, você cria a relação da confiança também no cuidado, né? E a outra é a tua integridade. Você faz aquilo que você está dizendo. Então, esses 3 pilares para estabelecer a confiança, né, são técnicas, né? O pensamento um pouco cartesiano, né? Eu tenho que transformar esses 3 pilares. Eu tinha muito forte o primeiro, da competência técnica. Eu falei, eu vou ter que cuidar, vou ter que mostrar empatia, carinho, né? Meu lado humano. O meu lado humano, né? E o outro é de cumprir aquilo que você está dizendo. É um pouco da tua integridade. Né? Quando tiver um problema grande, quando tiver um grande problema, siga os seus valores, não desvie, porque tá a tua reputação em jogo ali. Walk the talk. Isso aí. Realmente tua resposta ela é brilhante, cara, porque gente é diferente. Você pega um objeto e você joga na água, vai acontecer 2 coisas. Ele afunda ou boia. Se jogar você na água,
cara, as possibilidades são infinitas. Você pode boiar, você pode afundar, você pode sair e me dar um soco, você pode sair e me jogar lá dentro, você pode sentar na beira do rio e chorar. Um ser humano nunca é binário, né? E aí, André, para você, assim, hoje, se você for consolidar tudo que você aprendeu de liderança, enfim, esses são os 3 pontos para um time ser vencedor? Não, eu acho que tem outros aspectos. A gente só está falando da base mesmo, né? Da relação. Primeiro, estabeleça uma relação de confiança. E a convivência. Você tem que ter isso no time. As pessoas têm que se confiar uma nas outras ali. Eu acho que um outro ponto importante para você operar bem é deixar claro como operar juntos. O que vale? Vale chute na canela? Puta, aqui vale chute na canela. Não vale dedo no olho. Pô, não, moçada, então não vale no dedo no olho. E eu acho que você tem que declarar isso junto com o time. O que vale aqui? Não vale desrespeito. Puta, legal. Por outro lado, vale, tem que ter um ambiente colaborativo. Quando você tem a felicidade de declarar isso com o engajamento das pessoas nessa construção, fica tudo muito mais fácil. Até da relação de feedback. Olha, puta, você lembra aquela... Até de receber feedback também. Puta, você falou que não valia chute na canela, cara, mas você me deu um chute na canela. Puta, foi mal. Aí você repactua. Né? Para você repactuar, você tem que saber como você vai operar juntos. Mais uma vez, vem da convivência. Pessoal, a gente vai conviver, como a gente opera junto. Para então você pensar em metas, objetivos comuns, que você estabelecer a confiança. A gente estabeleceu aqui como vamos operar juntos. Aí vem os resultados, né? Vem as metas, compartilhamento de objetivos, etc. E aí eu acho que, principalmente no mundo de logística, eu acredito que isso é aplicável em qualquer área, são as rotinas. Quais são os rituais que você vai estabelecer dentro desse convívio? Olha, a gente tem reunião diária para falar de XYZ, a gente tem reunião semanal, a gente tem reunião mensal, a gente tem reunião trimestral presencial com todo mundo para colocar mais uma visão de longo prazo, para tratar das pessoas. E aí eu acho que vem uma questão de previsibilidade. Né? Você tem que ser previsível. Como é que a gente opera? A gente opera diariamente as XYZ, a gente opera semanalmente ABC, mensalmente dessa maneira e trimestralmente dessa maneira aqui. Eu acho que a previsibilidade, ela traz também a questão de um ambiente seguro. Né? Seguro da pessoa falar, pô, eu tenho que ir lá, mesmo se tiver má notícia, eu tenho que ir lá. Mas é um ambiente estabelecido, né? Sem muitas surpresas. Sim. Eu acho que surpresas causam insegurança. Né? Eu acho que você ter um ambiente seguro, aí você volta para a relação de confiança. É meio que cíclico essa coisa. Sim, sim. Total. E aí, assim, na tua vida profissional, né? Quando você... Aquele ponto lá que você falou assim, putz, saí lá de manufatura, fui para uma outra posição ali. Essa foi a decisão mais difícil que você tomou na tua carreira ou houve outro momento em que você fala, cara, esse ponto aqui foi o mais desafiador aí que eu já tive? Boa pergunta. Eu não me recordo assim, teve momentos muito difíceis. Situações que que eu deveria tomar uma decisão por si só, como foi, vou mudar da minha zona de conforto e ir. Certamente, eu acho que foi muito maior quando eu saí da indústria para um fundo de investimento. Sim. Uau! Eu fiz esse movimento, mas com muita consciência, assim, mas eu falei, foi uma decisão consciente, mas muito difícil para mim. Você estava no grupo Pátria antes da Delis? A Delis é do Pátria. Sim, eu sei. Isso. Eu passei pela gestora. Passou pela gestora primeiro, tá legal. E numa área super bacana lá de criação de valor, só focado em múltiplas empresas. Foi super bacana. É um capítulo inteiro à parte. E tem situações que você vive que são muito difíceis que eu não tomei decisão nenhuma. Caiu no colo, assim, ó.
incêndio, né? Pegou fogo a fábrica inteira. Cara, o que eu faço com isso? E você mobilizar a organização para sair disso, eu falo, meu Deus, né? Assim, cara, como é que vai? Pessoas impactadas emocionalmente, perdas gigantescas. Ou aquele projeto que, né, que todo mundo dependia dele e o projeto atrasou 6 meses. Eu falei, e aí? Puta, mas eu não tenho estoque, não tem como vender. O agronegócio é safra, né? Se você não entregar, perder o pedido é só na próxima safra. Não tem. Você fala, puta, e o ciclo? Como é que a gente vai fazer? E aí, justamente, essa abundância de soluções, eu acho que esse modelo mental ele é muito legal, porque, independente da situação, tem saídas. Talvez não tenha uma saída de 100%, mas se você sair com 80%, é um golaço. Fábrica pegou fogo. Puta, vai parar a produção? Quem faz? Vai sair mais caro, mas a gente tem que manter o compromisso com o cliente. Vamos buscar a solução de parceria, de toll manufacturing, de contrato de manufatura. A fábrica atrasou, mas ela teve uma antecipação, por isso que o planejamento dá para manter a fábrica atual e aumentar. Sempre tem uma solução, né? E eu acho que essa maturidade de parar hoje e falar, foca na solução quando você tem um grande problema pela frente, é muito importante. Você não vai corrigir o passado, mas você pode buscar as alternativas para minimizar os impactos. Legal. Deixa eu trazer de volta um tema que você falou sobre a tecnologia mudando o negócio, né? Ou pelo menos condicionando o negócio. Você está num negócio hoje, a Delis, né, especialmente impactado pela última milha, né? Você tem ali a perna da logística intermediária, você traz muita coisa aí do Chile, se eu não me engano, salmão, enfim, você tem parceiros importantes na cadeia, mas você está na última milha ali, que é uma dor geral, uma dor assim, no mesmo momento que a dor também é uma baita solução, e é quem está surfando a onda da tecnologia, da digitalização, com o advento do e-commerce, entrega rápida, visibilidade, previsibilidade, etc. Enfim, você já sinalizou que o teu cliente final deseja, e é o que está mapeado no teu plano diretor, é a previsibilidade. Como é que vocês se relacionam com a tecnologia e qual a importância dela para o negócio da Delis hoje? Eu acho que essa questão de tecnologia, primeiro, é importante você entender o propósito aqui, né? Ela vem atender uma demanda de negócio. E eu acho que você deixando claro qual é a tua demanda de negócio que deve ser atendida, eu acho que é muito importante a formação de parcerias, escolhas. Buscar as soluções para aquela tua demanda através dos especialistas como vocês. Olha, minha demanda é essa aqui, o que você tem a me oferecer? Então, estar conectado com essa oferta do mercado é muito importante. Às vezes é muito difícil escolher, né? Porque você tem uma enxurrada de soluções com uma promessa, inúmeras promessas. Todas prometendo muito. Todas prometendo muito. Aliás, eu vi uma questão da diferença que hoje quem oferece a solução de tecnologia para um consultor, às vezes o consultor sabe exatamente que não vai entregar, mas tem a promessa ali. O mundo da tecnologia, ele promete, mas tem certeza que vai entregar. Muito bom. A diferença são as certezas. Isso. E aí eu acho que você também escolher, você saber, né, aonde está, quem pode te ajudar nessas escolhas é importante. Foi o caso que a gente fez. Olha, né, cada um tem sua experiência aqui, cada um vem de experiências passadas, tem as suas, vamos dizer, preferências ou crenças, mas é bom checar com uma imparcialidade muito grande qual é a melhor solução para vocês, porque é um caminho doloroso, né? Vocês conhecem, uma vez escolhida. Para substituir é um baita desafio. A gente está feliz lá, tá o TMS operando com vocês, bem feliz. A tua fala carrega um ponto que é importante. A gente vive esse mundo digital. China é o novo farol digital para o mundo, enfim, da inteligência artificial. A gente já fala nem só de logística 4.0, mas já fala de um mundo 5.0,
onde você tem muito mais previsibilidade, predição, e a tua fala carrega um ponto. Acho que é importante dizer, ainda tem muito gestor de logística vivendo uma área 3.0, uma área quase que analógica. Não vou dizer analógica porque o 3.0 é uma era do computador e da internet. Eu tenho devices importantes da empresa, eu tenho internet, mas o cara vive ainda uma escuridão total, sem saber onde é que está o veículo, onde é que está a carga, como é que está o pedido, quais são os seus principais indicadores. Em uma era onde você tem muita oferta de prateleira. Né? Você citou que a dor hoje não é ter oferta no mercado. Tem muita empresa de tecnologia, assim como a NSTEC tem outras tantas. O que não pode é o gestor não escolher, né? Não optar, não fazer case, não buscar benchmark para escolher a melhor. Então acho que não dá mais para viver no escuro como vivia os incas, os maias e os astecas, né? Tem que pelo menos ter minimamente visibilidade para dar previsibilidade para o cliente. Eu acho que agora qualquer profissional da área de logística, eu acho que é importante ter o plano de tecnologia, seja ele qual for. Pode até ter a escolha, a decisão de manter uma determinada área analógica. A gente tem WMS, mas tem um conferente, tem um separador, ainda tem gente carregando caminhão. Ainda tem gente carregando caminhão. Né? Tem que saber carregar, Total. enfim. Então são escolhas que você tem que fazer. A gente poderia estar aqui, e são escolhas importantes. Legal, então eu vou querer uma ferramenta que tenha 3D para me dar a melhor cubagem do caminhão, etc, etc. Falei, que dor vai resolver do cliente? Que dor vai resolver do consumidor final? Essas escolhas, cada escolha você tem que fazer renúncia, né? Perfeito. Então, optar pelas escolhas e pela renúncia. Eu acho que não tem demérito nenhum você ter uma área por escolha que você falou, essa eu não vou mexer nesse momento. Vou continuar ainda com essa tecnologia existente aqui, a básica do WMS, do coletor. Do coletor, da pessoa carregando o caminhão, mas com boa instrução, com bom treinamento, com motorista. E outra não, você falou, eu tenho que rastrear do pedido à entrega, eu quero ter isso digitalizado, não só para o consumidor final, mas até para a força de venda, como instrumento também de planejamento da área comercial. Saber que momento, que pedido, qual é o status do pedido que ele colocou, né? Perfeito. Quantas vezes a gente vê o vendedor ligando, pô, cadê meu pedido? Você fala, meu Deus, né? Assim, que eu respondo agora? Não pode pensar nisso, né? Total. Tem uma interrupção aqui muito grande, ele tem que estar preocupado em vender. E onde está o pedido dele, num clique, ele tem que saber. Né? Então são essas escolhas que eu acredito, que eu acho que qualquer profissional hoje de logística tem que ter seu mapa de tecnologia validado, entendido, para que as escolhas sejam feitas e faça essa jornada. Né? Bem colocado. Legal. André, e aí falando do profissional de logística, né, com todas as competências que ele tem que ter. Logística e supply chain, que é um cara que no final consegue enxergar melhor toda a cadeia, né, tem um contato direto mais com o cliente. Você acha que esse tipo de profissional, eles têm um diferencial e um conhecimento para efetivamente fazer a gestão da empresa ou ter um cargo de mais alta liderança? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, ó, eu vou ser bem franco com você. Eu acho que qualquer área, seja RH, jurídico, logística, depende da tua ambição. Se você tem a ambição de se tornar um homem de negócio e ocupar cadeiras de CEO, a logística te dá isso. Mas qualquer área dá. Também. Eu vi gente, vi diretor jurídico se tornar presidente de empresa global, como é o caso da Syngenta. Ele é advogado. É uma questão de se conectar com o negócio, do entendimento de negócio. Eu não vejo a área de logística com o privilégio de melhor entender o negócio. Tá. Eu vejo a logística assim com baita potencial de entender o negócio. E se a pessoa tiver ambição, busque essa ambição. E aí os movimentos laterais são super importantes. Saia da logística. Perfeito. Vá para a área comercial, porque uma coisa é você pensar o que é a área comercial, outra coisa é você viver a área comercial. Outra coisa é você viver a área financeira. Né? E para um profissional que almeja
um posto de liderança no mais alto escalão, os movimentos laterais são super importantes. Vá para a logística e viva a área financeira. Vá para a logística e viva a área comercial. Vá para a logística e viva o RH. Muitas vezes é essa coisa de falar, puta, o que eu estou fazendo no RH? Mas eu tive um chefe global dentro da Syngenta que ele só foi promovido a diretor global de supply chain quando passou 1 ano e meio no RH. Porque a empresa falou, cara, você vai para o RH. Puta, o que eu estou fazendo no RH? Não, você vai para o RH. Para você ser o head global de supply chain dessa empresa, você vai ter que fazer a gestão de pessoas. Tem que se tornar um generalista, então. Até que se torne. E ele, como hoje, ele é um líder extremamente apreciado dentro da organização pela gestão de pessoas. Ele falou, jamais teria esse conceito se eu não passasse. Foi desenhado isso. Eu acho que o desenvolvimento organizacional e o desenvolvimento das pessoas ele tem que ser desenhado. Eles tinham um baita potencial, tanto é que conquistou a posição. Mas as organizações facilitam muito quando você está aberto a isso. E eu fiquei pensando nisso, falando, não gostaria de ir para o RH, mas olha que baita privilégio alguém passar por 1 ano e meio de experiência aprendendo. Em recursos humanos. Você acha que essa transição ou essa preparação, ela vem muito mais da empresa que está preparando um líder global, um C-level, ou tem que vir do cara que tem a ambição e ele é dono da sua própria carreira? Ou a junção dos dois, ou isso tem sorte no meio do caminho? Porque assim, quando você conta a história do cara que foi preparado e alguém falou, pô, vai lá e passa pelo RH, alguém já tinha um vislumbre de que esse cara poderia ser um C-level futuro global e para isso ele teria que ter essa skill. Nem todo mundo tem essa sorte, ou nem todo mundo tem essa oportunidade. Não tendo essa oportunidade, é função do indivíduo buscá-la, cavá-la, etc. E se não encontra na companhia, busca fora? Ou você acredita que toda companhia abre essas portas para todo mundo? Não, eu acho que 90% é do indivíduo. O indivíduo tem que se expor, tem que dizer, tem que declarar, eu quero. E aí eu acho que tem uma questão muito importante, principalmente num mundo super conectado como hoje, que é para você liderar as pessoas, você tem que liderar a si mesmo. Então você tem que saber o que quer. Então, se você quer, cara, é legítimo, vai atrás, declara, busca, se é dentro da empresa, se é fora, há espaço para isso. Agora, tudo na vida tem ônus e bônus, né? As pessoas, muitas vezes, só focam no bônus, não pode esquecer do ônus. Porque é um caminho que você tem que pagar o ticket, né? De muitas coisas, tem que abrir mão de muita coisa. Então, por isso que eu acho que essa questão do autoconhecimento, principalmente no mundo agora que os dados estão definindo quem você é, primeiro do que você saiba, é muito importante você investir cada vez mais no autoconhecimento. Aliás, isso é uma das lições aí do livro do Yamal, as 21 lições para o século XXI. Eu li o livro. E o Val Noah Harari. É isso. É assim, invista no autoconhecimento. Você tem que saber o que quer e tem que saber o que te deixa feliz. No final do dia, Total. Tem uma característica comum de pessoas de sucesso que é a felicidade, que é a satisfação, né? O índice de felicidade ele é elevado. Porque a dedicação ela te traz isso, essa felicidade, etc. Porque se você está querendo alguma coisa, mas você não está muito feliz, é muito difícil você conquistar ela. Porque o ônus está sendo muito pesado e não compensa o bônus. Então, tem um desequilíbrio aí. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante e está na satisfação pessoal, está no nível de felicidade que você tem aí. Muito bom. E o que você poderia deixar de conselho para quem está numa carreira e pretende chegar num cargo de alta gestão? Assim, tem algo que você acha que, além do querer e se conhecer, né, que você acha importante citar? Eu acho que tem que vir com um set de competências, além do investimento e autoconhecimento. Essa é a minha primeira recomendação. Invista em você mesmo, né? No teu autoconhecimento, na tua realização.
E aí eu acho que vem com um set de competências, é saber se conectar. Né? Eu acho que é muito, muito importante você saber se conectar com as pessoas. E isso requer empatia, requer muita escuta, requer vontade, né, de falar, puta, vou lá, dar mais um passo. Requer compartilhar a autoria, né, para você estabelecer bons relacionamentos. Ou seja, você tem um bom projeto, uma boa ideia. Eu acho que uma forma de você trazer o engajamento dos outros é compartilhar a autoria, né? Deixar todo mundo tirar foto com a onça morta, né? Não só você. Então, uma ideia, ela requer esse espírito de colaboração. Né? Uma ideia que eu tive, mas ela vai ser construída por várias pessoas e todo mundo tem o mesmo mérito. Então, acho que essa questão de você construir pontes é muito, muito importante. E isso também requer planejamento. Isso não acontece por acaso. Né? Você tem que botar na tua agenda e falar tempo para se relacionar. Hoje em dia está um pouco difícil. Perfeito. Tempo para falar, puta, eu vou falar com meu par. Vou dar atenção para ele. Vou dar atenção para ele, perfeito. Vou dar atenção para o meu par, vou dar atenção para, né, o meu time, vou dar atenção para o meu chefe. Isso tem que ser desenhado, isso tem que ser planejado. Eu acho que tem um outro contexto que é o negócio em si. Você tem que entender as alavancas do negócio. Né? Então, saia do seu espaço ali de atuação. Vá conhecer o cliente, vá conhecer o vendedor, vá conhecer a área financeira, vá conhecer o banco. Entender essa cadeia de valor é super, super importante, porque no final do dia, a agregação de valor está nas decisões que você toma. E as decisões orientadas para o negócio é que agregam valor, e você vai ser mensurado por isso. Então, eu acho que é super importante entender o negócio a fundo mesmo. E a melhor maneira de fazer é perguntando. Pergunta. Eu acho que a pessoa curiosa ela tem que ter o espaço. E depois, cara, é a contínua atualização, né? O networking, esse bate-papo que a gente está tendo, os eventos, é o mundo lá fora, o que está acontecendo, é a viagem para a China, assim, ter essa fome. Essa fome, exato, essa é uma boa palavra. Essa fome de conhecimento eu acho que é super importante. Eu acho que é um pouco disso, né? Mas se você for ver aí, são fundamentos. É um conjunto. Para as pessoas que realmente chegam lá. E um set que você citou, um set de habilidades, né? Isso aí. É um conjunto. E no final, assim, de olhar um pouco para fora, né? Às vezes a gente fica... Tô ali na operação e só consigo enxergar aquilo, né? Exato. Então, o André falou uma coisa, você vê, né? Eu esperando o André me dar uma receita mais fácil. Ele falou, não, tem que ter TBC, né? Tem que tirar a bunda da cadeira, não tem que ir lá fazer. E é uma realidade essa parada de dar atenção pros teus pares, né? A gente vive atolado em demandas. Eu tô andando no escritório aqui e umas 3 pessoas falam, pô, você tem 5 minutos? Tem 10 minutos? E não tem. Porque eu tinha que gravar o podcast com o Guapo, eu tenho outra reunião com o cliente, eu tenho a agenda muito apertada. E às vezes você não tem 10 minutos para falar com seu par, para ouvir algum. Porque você parte da premissa, e hoje não tinha tempo mesmo, mas você ouvir uma pessoa é resolver um problema de outra pessoa. Porque você vai ouvir uma escutativa, você vai ouvir para dar um conselho, para falar, pô, eu consigo te ajudar aqui, para encaminhar, e às vezes você não tem tempo. E é nessa de não ter o tempo que você perde as melhores oportunidades de ser sócio em um projeto que vai ser super importante e premiado daqui a pouco. De realmente ajudar a outra pessoa que está no Gamba ali, colaborando pro negócio. Acho que é super importante. A gente vive atolado em reuniões, em dilemas, problemas. Reservar. Eu também tenho um outro ponto que tem um chefe atual que ele fala: quem brilha é quem gosta de resolver problemas. Cara, não tenha medo dos problemas, não se esconda atrás de problemas. Vá para frente e aprenda, porque quem resolve problemas é quem brilha. Eu falo, de uma forma bastante assertiva, eu acredito nisso também. Porque problema tem todos os dias, né? Abraça ele.
Você dorme com ele, mas abraça ele. Tem um livrinho do Xanxi que é Problemas Oba. Isso. Porra. Esse espírito é legal. E tem gente que é assim, né, cara? Você fala, o mesmo problema, você leva para pessoas distintas e o cara tá ali, não, deixa comigo, pode contar comigo e tal. Manda Você aí fala, que eu vou resolver. Eu quero trabalhar com esse cara, né? Porque ele tá ali disponível, né? Você, puta, tem um problema aqui, né? Deixa comigo. E o outro fala, putz, eu não gosto de trabalhar com esse cara, eu não gosto. Ninguém gosta, na realidade. E olha que interessante, né? Como é que as coisas se conectam. Você fala, é isso. E aí, você aprendeu lá na China, cara, tem uma abundância de soluções, pô. O problema vai ter. Tá bom. Eu já aprendi que, cara, tem solução para tudo. Então manda aí que eu vou resolver, né? Vamos olhar para fora da caixa aqui, do meu mundo, e vamos falar com o financeiro, vamos no RH, enfim. Então, esse conjunto de conhecimentos é muito interessante, né? Mas se conecta muito também com o que a Aquiles falou, porque você tem um problema, você vai pedir ajuda, você tem que ter a relação. Então, não espere criar uma relação quando você tem problemas. Porque é difícil as pessoas falar, pô, eu vou ajudar esse cara porque... O cara só na hora quando eu pedi ajuda, ele nem me escutou. Reciprocidade. Né? Então, eu acho que essa pegada de falar, pô, eu vou me disponibilizar, porque quando eu tiver problema, eu sei que eu vou ter suporte. Né? É a mesma coisa que o network. Poxa, tô aqui fazendo network e tal. Aí eu só procuro o network para pedir ajuda. Não vai. É difícil. Você não vai colher se não plantou, né? Você faça network sem precisar de ajuda, né? Até para servir também antes de pedir. Reza a lenda e a história realmente mostra que networking é a arte de ser interessante, sem ser interesseiro. Uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. Perfeito. Interessada no quê? No outro. Se você não é interessado no outro, você nunca vai se tornar interessante para as pessoas. Uma vez que você não é interessante, você não está apto a ter um bom network. Ótimo resumo. Muito legal. André, a gente vai aqui para um quadro final agora. Bate-bola. Bom, como aqui eles dizem, eu falo, você responde como você quiser. Fica à vontade. É um bate-bola, mas você responde como você quiser. Tá bom? Legal. Vamos lá. Inovar ou renovar? Eu sou mais de inovar. Conhecimento ou experiência? A experiência. Terceirizar ou primarizar a logística? Os dois. Você tem que fazer o melhor para o negócio. Boa. ES ou G? Eu acho que não tem uma escolha. Eu acho que aqui tem uma agenda de responsabilidade. Eu acho que você tem que fazer os três. Tá bom. Meu maior obstáculo como profissional é o quê, hoje em dia? Essa é uma boa pergunta. Não pensei nisso. O Guapo faz isso com as pessoas, André. Fica tranquilo. Ele é terrível. Cara. Que isso. Profissional. Eu não vou botar obstáculo, mas eu vou botar como desafio. São pessoas e a atualização, porque tudo está muito rápido. Tá certo. Eu vou mudar essa pergunta, tá? Boa, eu também acho que o desafio é melhor, cara. É o maior desafio, né? O obstáculo é... Não. Tá bom. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Boa. Eu acho que tem o teu instinto, tipo, o sinal vermelho, amarelo e verde, porque você tem que contar com a experiência, né? Confie nele. E eu procuro sempre duas características. Essa pessoa eu posso confiar? E aí tem toda a questão ética, mas também tem a questão da competência técnica. Né? Eu vou confiar nele. Ele tecnicamente é capaz. E por outro, da questão de valores da pessoa. Ele vai fazer o que ele realmente está falando. E a outra que eu acho muito importante, que eu ponho lá na minha planilha quando eu entrevisto pessoas e dou nota para isso, né? Pensamento um pouco cartesiano. Engenheiro. É engenheiro. Mas funciona, viu? É assim, ó. Quando tiver um problema, essa pessoa vai querer aprender comigo? Porque tem, olha, puta, química super bacana, etc. Puta, é uma pessoa que eu possa confiar.
mas a flexibilidade e a capacidade de você aprender é muito importante também, porque problemas vão existir. E quando se ela tem a competência super bacana, mas tem um grande problema, e ela não consegue, em conjunto, aprender para melhorar a situação, se torna, às vezes, uma grande barreira para os profissionais. E eu coloco esse cheque lá e testo Bate-papo. no bate-papo. E também é desenhado, normalmente eu faço case. Né? Não fico fazendo, legal, falando de experiência, mas o que você faz numa situação como essa? E aí atribuo as notas, são esses critérios que eu uso para falar, puta, vai ser legal aqui. Não é moleza a entrevista com o André, não. Moleza. Não é, mas assim, é difícil, né? Subjetivo. É difícil. Não, é fantástico. E erro muito também. Tá bom. Para os dois lados. Tem alguém ou um profissional que te inspira? Vários. Eu tive eu acho que sorte, né? De ter muitos chefes bacanas. Assim, com perfis diferentes. E para mim isso foi muito importante, né? O meu primeiro chefe uma pessoa extremamente dura, extremamente exigente, mas eu sempre olhei a figura dele como assim, cara, eu tô aprendendo muito. Então eu acabei absorvendo muito conhecimento dele. Eu diria que, assim, de uma certa forma eu tive muita sorte, mas teve profissionais inspiradores que eu trabalhei, que me inspiraram bastante. Um deles é o Antônio Zen, que foi presidente da América Latina na FMC. Ele era uma pessoa visionária, totalmente estrategista. E nunca vi uma pessoa lidar tão bem com um grupo de pessoas, líderes. Sobre a liderança dele, a FMC bateu todos os recordes possíveis na América Latina. Que legal. Que foi consequência da capacidade de liderança dele, da inovação. E ele falava, cara, processo é contigo, né? Assim, puta, não me venha com processo, pelo amor de Deus, mas faz aí porque é importante. E ele tinha um grau de confiança no time dele muito grande. Ele delegava muito. E o que ele fala, meu tempo é para inovar, para criar o futuro. Lógico, quando ele tinha que cobrar, ele cobrava no detalhe, etc. Mas ele tinha um time financeiro dele, era ótimo, ele atribuía tudo para o financeiro. Ele simplificava as coisas, falava assim, cara, é muito simples, puta, vender com prazo mais curto, com preço mais alto, se vira aí, moçada. Na cadeia de suprimentos ele também falava, puta, no fundo o cara só entrega que venda está te pedindo. Nada mais que isso. Nada mais que isso. E foi inspirador para mim, mas vários outros chefes me inspiraram também ao longo da jornada, da minha jornada profissional. E eu acho que hoje em dia tem muita gente boa aí, né? A recomendação é realmente ter a capacidade de se conectar com as pessoas como elas são, né? Porque às vezes as pessoas têm tanta coisa para dar, mas a gente acaba criando filtros que impedem essa conexão, né? Às vezes as pessoas que mais te desafiam, que mais dão trabalho, talvez sejam elas que mais possam te favorecer o teu desenvolvimento. E a gente cria essas barreiras de falar, puta, eu não vou chegar porque o cara é assim, assado. Animal. Muito bom. O que você acha que falta na logística brasileira, né? Eu acho que falta muita coisa. Eu acho que a logística brasileira chegou onde chegou pelo empreendedorismo, pela iniciativa privada. Vocês são um exemplo vivo disso, né? De ter um propósito aí de favorecer toda a logística brasileira. Então, méritos aqui a todos os empreendedores, até profissionais de logística, porque no dia a dia não é fácil, né? A gente lida com uma infraestrutura que tem muito a melhorar, mas também com gerenciamento de risco, né? Você tem que se preocupar com isso. Caramba, é isso, faz parte, né? Mas o país tem um potencial gigantesco, os modais ainda não integrados, subutilizados. E eu acho que o que vai fazer a logística do futuro no Brasil, que já está fazendo, são os empreendedores e os profissionais da logística, porque a gente faz muita coisa.
É uma entrega de altíssimo valor agregado para esse país, né? Movimentar o volume de grãos, sem integração, movimentar minério, é o D+1 da toda a cadeia aí, que exige uma alta resposta, e a gente sabe que isso vem de muita dedicação, de muito esforço, sem trégua muitas vezes, né? Mas eu acho que a gente está num bom caminho, mas falta realmente um plano diretor, né? Eu acho que tem um papel muito da instituição, do governo, etc., mas a gente não pode esperar como não está esperando. Mas existem essas oportunidades, e eu acredito um dia sim que a gente vai estar avançando cada vez melhor para uma infraestrutura mais adequada para facilitar toda essa integração da cadeia. E aí isso conecta com a minha próxima pergunta aqui, que é como é que você vê a logística daqui a 10 anos? Você acha que é isso? Você acha que a gente vai estar muito melhores do que estamos? Eu acho que sim, porque se a gente olhar 10 anos atrás, a gente hoje está muito melhor. Né? Mais uma vez, o papel de cada um dentro dessa cadeia, da iniciativa privada, até do próprio governo, está melhorando sim. Eu acho que é um mundo melhor daqui a 10 anos, mais integrado, mais fácil, mais desafiador, mas com a base mais forte e além do mais, com profissionais muito melhores preparados, né? Muito mais capazes de criar valor. Vem uma moçada nova aí que é encorajadora de ver a dedicação, a capacidade, o engajamento, a paixão pela área. Então, eu não tenho dúvida que daqui a 10 anos, se eu tiver o prazer de voltar aqui, com certeza, a gente vai estar falando aí inúmeras melhorias. Muito bom. Tá bom. Especialmente agora que esse podcast aqui vai ficar para a posteridade com conselhos de um gigante aí, que já passou por muita coisa, viveu por muita coisa, e dá conselhos muito bons do ponto de vista humano, de gestão, de liderança. Pô, obrigadão, André. Obrigado a vocês, super prazer estar aqui, conversa super bacana. Enfim, me faço disponível aí quando vocês precisarem. Muito bom. Não, no começo falou assim, espero que eu tenha alguma coisa para entregar e também para receber, mas assim, com certeza a gente aprendeu muito mais com você. Eu anotei várias coisas aqui que vão ser importantes aqui para a gente seguir, né, Aquiles? Então, queria te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo. E assim, sempre digo, né? Todas as pessoas que a gente conversa aqui não estão onde estão por acaso. Acho que você é um exemplo vivo disso. Então, parabéns pela tua carreira. Espero que você tenha ainda muito sucesso aí pela frente. E é isso. Obrigado pela tua presença aqui com a gente, André. Prazer, valeu. Super prazer. Obrigado. Aquiles, valeu também. De novo, mais uma. Foi lindo. Você termina um podcast assim, você tá com guarda baixa, você ouviu, refletiu, né? Pô, muito legal. Obrigado, Guapó. Muito bom. É isso então, a gente vai ficando por aqui e a gente espera vocês no próximo episódio.